Fala, meus queridos! Bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fankhauser, o seu canal agrícola. E hoje é um vídeo um pouco diferente. Choveu o dia inteiro. Vou mostrar aqui no fluviômetro atrás depois quanto que choveu. O tempo deu uma trégua agora. Eu quero subir lá na lavoura, no nosso plantio de milho, mostrar como que é um dia de chuva lá. Provavelmente as nossas bases largas embutidas estão cheias de água. Quero mostrar elas cheias de água para vocês, porque há mais ou menos uns 2 meses atrás eu mostrei em detalhes a construção delas. Então é interessante mostrar o resultado, como que tá ficando isso, se está funcionando bem ou não. Até para você que está me assistindo ter uma base como que é esses trabalhos. E aproveitando o gancho, vou mostrar também o nosso milho para silagem, que já está grande, já está saindo aí a terceira folha. E mostrar umas partes que falhou por causa do nosso manejo de cobertura, que não deu muito certo aquele manejo que eu mostrei no plantio de milho. Nós temos que mudar algumas coisas, são detalhes, mas que vão fazer toda a diferença. Então me acompanha nesse vídeo que vai ter muita imagem interessante e vai ter muita explicação também. Olha aí, eu derramei ele ontem à noite, era umas 8 horas da noite. E não estava chovendo naquele momento, então choveu 70 milímetros. Agora é horário de meio-dia, 12 horas. Então foi mais ou menos um intervalo de 16 horas que choveu 70 milímetros. Não é um exagero, mas já é uma quantidade bem considerável de chuva. Agora já está na hora de passar um herbicida aí para dar fim nessa africana, ó, a quantidade que brotou. Aqui tá amassado porque foi passado com pneu, foi passado nitrogênio segunda-feira aqui nesse milho. Nossa, ele tava muito feio, ele tava com umas manchas amarelas. Ó, dá pra ver ainda as manchas amarelas, olha. Não sei o que foi isso, mas tá bastante manchado. Essa variedade aqui é um Pioneer precoce. Não sei o número, é muito número para mim gravar. Todo ano troca os números dos milho, então eu não sei qual número é. Olha aqui, ó, plantio fora de nível, o que acontece? A água corre e cavoca. Isso aqui, ali onde a gente fez as bases, que é o intuito desse vídeo ir lá mostrar, não acontece esse tipo de coisa. Aqui, ó, é uma descidinha de nada, ó. Aqui era o murundu antigo, ó, tem água ali. Foi desmanchado. E aqui é a descida dele. Ali já é para de plantar. E nessas descidinhas corre água, não tem jeito. Outro valetão ali. Faz parte. Ó, esse murundu tá cheio de água, então as bases também vão estar. Aqui ao redor do monte não foi mexido, que tava no meio do potreiro quando ele foi feito, agora tá no meio da roça. Nasceu bem aqui onde tinha africana, ó. Tá bonitinho, não tem nenhuma falha. Olha como tá parelho. Aqui é onde tinha a careira de eucalipto. Ó, foi plantado por cima. Meu irmão acho que não se deu trabalho nem de erguer a plantadeira. Não, não ergueu não. Aqui é o risco que o disco de corte fez. E dane-se, passou por cima plantando. Não vale a pena meter uma máquina para arrancar esse tipo de coisa aqui, tipo eucalipto. Ainda mais que não é muito grosso essas madeiras. Porque começa a cavocar no chão. E cavoca aqui estraga tudo, não produz mais que presta. Tem que ficar arrumando, tem que ficar empurrando o toco embora. Melhor deixar só apodrecer. Foi passado um herbicida em cima, depois de cortado. Veneno de toco que chama. Um tal de padrão, se eu não me engano o nome. Um veneno roxo. Na hora que cortar os eucaliptos, enquanto está saindo a seiva, passa ele em cima, mata o toco. Ficou muito bonito aqui. Esse milho aqui tá bonito, olha isso. Bom, ainda é cedo para falar isso, né? Vamos ver quando ele crescer mais. Quando ele estiver aí no pendão, vai dar para ver a diferença. Aí ele muda de cor, onde a terra é melhor. Aqui tinha bastante palhada. Mesmo assim nasceu bem. Ó, não dá pra ver quase falha. Aqui tem uma falha. Aqui pode ser que não nasceu por causa desse tucho de grama, ou algum bichinho tirou também. Tem essa possibilidade. Mas aqui foi por causa da palhada, ó. O milho tá aqui sofrido, ó. Tá vendo? Bom, é o sacrifício que a gente fez. Alguns pezinhos de milho não conseguiram sair de dentro da palhada, mas em compensação a cobertura está toda aqui, matéria orgânica. A gente não destruiu a estrutura de raiz por baixo da terra que essa tifto tinha. E já tá bem podre. Eu pensei que ia ter mais coisa verde, mas não tem muito não. Ah, aqui é uns talinhos verdes, ó. Bah, será que isso aqui vai brotar? Depois de tanto tempo? Isso aqui é um talo antigo. Bom, veremos, veremos. Ah, aqui já tá sendo broto, ó. Ó o brotinho verde aqui. Mas isso é normal, a gente já esperava por isso. Eu achei que nasceu muito bem. O único problema é isso aqui, ó. Não tá certo esse manejo. Olha quanto nabo tem aqui. Isso aqui já era para ter passado herbicida há algum tempo. E olha lá a roça verde, ó. Tá vendo? Milho nascido. Aquilo lá é tudo azevém. A roça tá verde, não é milho não. Vocês vão ver quando eu passar ali.
Olha que engraçado, onde a góbia mexeu, onde mais tem broto. Onde não foi mexido, não brota, ó. Ela se acama assim e de, ó, onde foi arrancado, a quantidade que brotou. Interessante, interessante. Deve ser incidência de luz em cima. Mas agora chega de falar, já estou enrolando vocês demais aqui. Que eu quero ir lá mostrar as bases largas e mostrar aquela parte verde ali que não tá certo. Olha, essa roça aqui de outra cor é do vizinho. Nós temos uma cerca de arame farpado aqui na divisa. A divisa vai lá, faz um canto e vai para lá. Então aquela parte seca é nossa. Que vai até nesses eucaliptos aqui. Aí lá nos eucaliptos chega só uma tirinha, porque para baixo já é a ladeira e tem o trigo que a gente colheu no vídeo de semana passada. Lá da parte seca nós vamos plantar soja. O chão já está preparado para isso. Só parar essa chuva que dê para entrar com a plantadeira, provavelmente segunda-feira agora, já vamos plantar soja. E se der certo, semana que vem tem vídeo de plantio de soja para vocês. Ou o vídeo instalando os ventiladores para as nossas vacas lá no composto, que foi terminado de instalar ontem. Mas ainda eu tenho que fazer umas medições lá para poder explicar isso melhor para vocês. Quem sabe eu atrase uma semana para lançar esse vídeo, para poder dar umas explicações melhores. Escuta esse bicho. Legal, né? Eu não sei, eu posso estar confundindo, mas eu vi esse animal somente uma vez na minha vida, se é o que eu estou pensando. É um gavião preto e branco. Ele tem as costas brancas, se eu não me engano, e as asas pretas. É algo assim. Eu vi ele de muito longe uma vez, é tipo uns 200 metros de distância. É um animal bem grande. Eu não sei que espécie de gavião que é aquilo, não sei o nome. Eu acho que é ele. Fazia muitos anos que eu não escutava, mas eu posso estar me confundindo com outro passarinho. Tem uns passarinhos que fazem esse barulho bem parecido também. Se alguém sabe, deixa aí nos comentários se esse barulho é daquele gavião preto e branco. Se alguém conhece, né? E é algo bem raro de se ver aquele animal. Ou se é outro passarinho. Agora nós vamos entrar aqui na cagada. Aqui foi dessecado, a aveia era pequena, então o milho nasceu bem. A cobertura estava baixinha. Estava aí na faixa dos seus 30 centímetros de altura. Mas a gente tem um problema nesse pedaço aqui, que a gente tem azevém resistente a glifosato. E aí acontece isso daí. Olha aqui a roça verde. Nossa, o tamanho do prejuízo. Eu não tinha mais passado aqui nessa parte. Tá feio, hein? Tá feio o negócio. Tem que dar um jeito de eliminar isso aqui. Ele vai amadurecer agora daqui uns dias, mas repara só como ele tá verde, bonito. Ele tá comendo adubo do milho. Então aí investe caro no adubo, 200 e tantos reais, 50 quilos, para jogar e pro mato comer. A gente tem que começar a tomar esses cuidados. É dinheiro que vai embora, que não volta mais. O milho, olhar assim, tá bonito. Ó, tá saudável, soltou bastante folha essa semana. Mas o problema vai ser a falta de adubo aqui por causa desse azevém. Complicado isso aqui. Olha como fica as estradas no meio da lavoura. A água vai passando, vai afundando. Passa um ano, passa outro. Olha a quantidade que ela já está mais funda que a lavoura. Aí uns 30, 40 centímetros já. Aí tem uma base ali embaixo no pé da estrada. Tem pouca água acumulada nas bases. Estou vendo aqui de longe. Não tem muito não. Vamos chegar ali perto. Como eu mostrei naquele vídeo, diferente dos morunduns que eram feitos antigamente, esse a gente não perde nada de plantio, porque a gente planta dentro e planta em cima, certo? Aqui, se ficar chovendo tipo uma semana, vai matar o milho que está dentro, lógico. Mas é uma carreira, 2 no máximo. E também os morundum antigamente eles vinham e continuavam e eram todo fechado. Aqui não, as bases embutidas a gente deixa os cantos onde dá curva aberto para poder vir com a máquina e passar. Aí não atrapalha nem no plantio, nem na colheita, tem passagem por cima em todas. Onde é feito curva é deixado aberto. Onde é feito mais ou menos em linha reta, aqui não, daí deixa assim. Aqui tá com meio metro de profundidade, para ver só as folhinhas do milho ali fora da água. Lá embaixo deu um escorrimento, tem que descer lá. Aquela base ali tá praticamente vazia, porque a face dela é curta, não corre muita água. Ao contrário dessa base aqui, olha a altura da face. Então a água vem de cima. Aqui dá pra ver, ó. Pra ver a terrinha amontoada que a água vem correndo de cima. Parece que não, mas vem. E vai parar dentro da base. Aí enche.
Vamos subir ali e olhar aquela base bem de cima, que a face daquela é um pouco mais curta do que essa. A face dela é só da base até no mato em cima. Na verdade nem até no mato, ela tem uma estrada que corta, que faz a água correr para baixo. Na ponta da base lá no fundo. Para quem não gosta de barulho de quero-quero, não pode assistir os meus vídeos, porque quando eu subo aqui para a roça sempre tem 50, 60 quero-quero cantando. Eles chegam a atrapalhar o meu pensamento de tanto barulho que eles fazem. Eles estão com ninho essas épocas no meio das lavouras, por isso que eles estão brabo assim. Eles veem a gente e não param de cantar. Aqui já não tem tanta água. Só que aqui o chão também é um pouco mais de cascalho. Eu acredito que infiltra um pouco mais também. Mas também tem uma quantidade considerável de água aqui dentro. Mas é porque a face já é bem mais curta, olha. Esse milho está no nível. Essa linha não está em nível. Meu irmão fez vários malabarismos, mas aqui não tem como, olha. Isso aqui é uma espécie de cupim. Aqui a roça cai para lá. E daí, ó, ela vem girando, caindo para tudo quanto é lado aqui. Ó, aqui já ficou outro sentido a caída. Então fica essas doideiras aqui. Aqui ele veio a linha reta de lá e subiu nesse monte. Porque se ele plantasse de assim aqui, ia ser uma carreira de 10 metros, ali já tem o decidão, que tem que plantar de assim. Então essa parte ele optou por plantar em linha reta. Não conseguiu plantar 100% da lavoura em nível. Mas a maioria está plantada em nível, que já ajuda bastante, né? Então depois da linha reta aqui ele já plantou em nível, que já vem cair dentro da base. Olha, o dia de chuva a gente vê onde é que verte água no meio da roça. Ali tá seco, aqui tem um monte de água vertendo. E essas vertentes temporárias aqui que verte quando chove, que enche a base de água. Porque não é só água que junta da chuva vem e para. Ele fica vertendo o tempo todo, olha. Mas isso acontece porque infiltra água lá em cima e estoura aqui embaixo. Ele vai estourar dentro das bases, né? Porque as bases foram cavocadas. Mas não estourou nenhuma. Aquele dia que estourou a nossa esterqueira, que choveu 100 milímetros no intervalo ali de 8 horas, não estourou. Algumas encheu até em cima e nas partes mais pesadas abriu uma valetinha e a água foi embora. Mas pelo menos salvou. Aí depois, com meia hora, meu irmão veio com a concha do trator e arrumou. Ó, nós pensávamos que aqui onde foi tirada a terra para fazer a base, o milho ia vir feio. Mas não, tá normal, igual o outro. Tá bonito demais. Ainda bem, achei que onde tinha sido cavocado a gente ia dar uma produção menor esse ano. Já dá para perceber a diferença do pé de milho dessa parte aqui da nossa lavoura, que é uma parte bem fértil, é uma terra mais nova. Não era muito cultivada ela antes. A cobertura aqui ficou boa, não tem escorrimento de água. A quantidade que o pé de milho está maior, está mais grosso o talo dele, está mais saudável. Então a adubação é tudo. Parece tanta lavoura que tem mato estrovando. Não tem tanta adubação assim que nem esse pedaço. Terra um pouco ácida, a planta sofre. E isso daí reflete lá na produção final. Vou fazer uma panorâmica aqui. Aí, olha aqui de cima a nossa lavoura. Pedaço bonito. Teve muita gente que me criticou, não nos comentários, pessoalmente, sobre essas bases embutidas. Principalmente o meu pai. Meu pai é completamente contra esse tipo de trabalho. Até porque na época dele não era assim que se fazia. Mas nós estamos aí para inovar e teimar também. Faz parte da vida. Pessoal, o meu pai falava, ó, nessa parte aqui nem corre água, nem precisa fazer. Mas olha quanta água junta. Tá vendo todas essas águas empoçadas aí? Isso daí já tá correndo no meio da roça. E onde tem escorrimento de água, tem adubo sendo carregado para fora da roça. Tem erosão, tem vários problemas. E se fosse só essa questão, mas assim, essa base ajuda muito para a conservação de solo, conservação até do próprio meio ambiente. Porque essa água que está parada dentro da base vai infiltrar na terra e ela vai para o solo profundo. Então isso vai ser o reservatório de umidade para o solo. Vamos dizer que desse uma seca agora nos próximos 30, 40 dias. O milho que está plantado abaixo dessa base, ele aguenta muito mais sol do que está plantado acima e não tem esse estoque de água. Por conta disso, essa infiltração vai ficar por mais tempo na terra. Isso ajuda bastante. E se você parar para pensar que o único investimento que nós tivemos foi com o projeto para fazer isso em nível e com a máquina, a gente não tem mais gasto nenhum com isso nos próximos anos. De vez em quando alguma manutenção, mas é mão de obra, não é gasto. Isso é muito interessante de se fazer.
Tem o trabalho na hora de plantar. O plantio em nível é chato para fazer. Isso não tem o que falar. Você tem que ficar virando curva, tem que se adaptar. Mas a tecnologia é assim mesmo. A gente tem que se adaptar às novas tecnologias e ir testando. Tem que testar. A gente testou aqui num pedaço que dá mais ou menos aí uns 3,5 alqueires e vai dar diferença na produção. Isso eu tenho certeza. Esse a gente vai ver na hora de colher. Vou mostrar isso para vocês, acompanhar. Isso aqui vai ser a novela das nossas bases embutidas. E o que eu gostei muito dessas bases é que você não perde terra. Você aproveita totalmente o plantio como era antes. Se você plantava 4 pacotes de milho num pedaço, você vai continuar plantando os mesmos 4 pacotes de milho depois das bases feitas. A gente fez fechado. Tem alguns projetos que fazem abertos, mas pensou se fosse aberto? Olha, tá no nível, ela tá toda empoçada. Pensou essa água correndo? Na minha opinião, ela perderia completamente a função, que a função dela é segurar a água e fazer infiltrar na roça. Se ela fosse aberta, essa água ia escorrer, então ia ter um rio na ponta de cada uma. Ia salvar o miolo, mas não ia dar a infiltração que a gente queria. Vai até lá no fundo, tem aquele pedaço que está sendo preparado para plantar soja, agora semana que vem. E estão todas cheias de água, como eu imaginei. Cheias não, né? Estão aí com uns 30% da capacidade do que elas aguentariam. Mas eu acredito que já infiltrou bastante. Se eu tivesse vindo umas 2 horas atrás que estava chovendo forte, estaria cheio. Ó, aqui está correndo água. Mas pelo menos vai parar dentro daquela base ali. Então é bem importante você calcular essas bases certo? Pela caída do terreno, a distância que tem que se fazer uma da outra. Se fizer muito longe, dá tempo dessa água embalar e começar a fazer buraco. Aí também não ajuda muito. Já que vai ter que plantar em nível, faz a quantidade adequada. Aqui a terra está mais mole, ó, cavocou um pouco. Tá correndo bastante água, hein? Vamos mostrar o plantio desse milho lá na cobertura da aveia. Dá pra ver a diferença, ó. Aqui era a cobertura, dá pra ver a diferença aqui da roça. Aqui era a cobertura de aveia, que estava com menos 30 centímetros de altura. Foi passado o herbicida, sobrou todo o azeveiro resistente a secante. Tá aí, ó, a roça tá verde, dá pra ver. E pra baixo tinha aveia já mais antiga. Já estava com aí mais de 1,20 m de altura. Então lá não tem azeveiro resistente, tá bem seco. Aqui era a antiga estrada. Então ela veio de dentro dessa base, a base continuou para lá. E ela descia aqui, olha ali, dá para ver a marca. E antigamente isso daqui, 3 meses atrás, antes de fazer essas bases, era um rio. Porque toda essa água que juntava corria por dentro dela, que não tinha as bases embutidas. Agora, meu irmão ainda não fez a estrada, ele simplesmente plantou. Não foi definido ainda corretamente onde vai sair essa estrada. Aí foi feito ali, para lá também. E para lá dá para ver as marcas, ó. Tem os murunduns antigos. A gente derrubou, diminuiu a altura deles, eles estão segurando a água. Então a gente planta por cima. Só que lá o plantio não é feito em nível, olha, é feito subindo. Acredito que o meu irmão esse ano vai fazer o plantio lá em nível. Vamos ver o que ele vai inventar. Quem manda aqui é ele, então eu só dou opinião aqui e depois eu vejo se ele faz ou não. Mas aqui que não tem cobertura de aveia, a água escorre e vai enchendo a base, ó, vai enchendo de terra. Aqui juntou pouca água. A face aqui é pequena dessa base e tem bastante cascalho também. Aqui ficou uma curva mais seca, mais forte. Ali é a base reta que meu pai e meu irmão fizeram uns 2 anos atrás. E tem um bueiro embaixo dela que sai lá embaixo. Mais de 40 metros de tubulação. E eles resolveram deixar. Eu queria que eles tapassem, mas eles resolveram deixar. Aí lá em cima tem outra base. Mas mesmo assim corre bastante água. Tinha que ter feito mais uma base por baixo e destruído essa aí, deixado só a boca do bueiro. Mas eles quiseram deixar, então foi deixado. Aí aquela valeta vai existir para sempre na nossa lavoura. Não tem o que fazer, eles quiseram deixar. Aqui, meu irmão passou alguma coisa e o vento tocou pro milho. Olha aí, torrou o milho. Que beleza. Eu falei que a gente derrubou a cobertura com a semeadeira. Foi passado o herbicida, mais ou menos uns 15 dias depois foi passada a semeadeira e derrubado essa aveia. Isso já deve estar fazendo uns 30 dias que foi derrubado. Olha, já está bem podre, está bem preta.
Então agora para plantar o soja está perfeito, porque está com uma cobertura uniforme no chão. O soja vai sair da terra por cima dessa cobertura, ela não vai fazer sombra para o pezinho quando ele é pequeno. Então isso aqui funcionou muito bem, assim, com um tempo maior. Mas o que foi a cagada lá no milho, que eu vou subir lá mostrar para vocês que não nasceu direito, foi que a gente passou a semeadeira, uma semana depois foi plantado. E foi plantado um dia depois que parou de chover. Então essa palha estava úmida como está hoje. E daí o que acontece? Passou o disco de corte e não, ele cortou o tubo, mas ele cortou a veia, mas como a veia estava mole, ela entrou para dentro da verguinha. E com o sol nos dias seguintes, ela secou e saiu para fora da verguinha e trouxe a semente junto. Então falhou bastante. Eu vou mostrar para vocês, vão ver vários lugares com a semente saltando fora. No soja não vai acontecer isso, porque como já faz 30 dias, essa palha tá podre, então ela não vai entrar dentro da verguinha junto com o disco de corte. Então é esse o detalhe que eu falei, que a gente tem que tomar mais cuidado, tem que dar uma janela maior do plantio para esse manejo. E também para a próxima safra de cobertura que a gente fazer, que vai ser na entrada do inverno, para plantar trigo, provavelmente, a primeira cobertura que a gente vai fazer, vai ser passado rolo faca. Nós vamos adquirir um rolo faca e vocês vão acompanhar todo esse processo aqui no meu canal, que eu gosto muito de mostrar esse tipo de coisa. O rolo faca vai facilitar um pouco a nossa vida, vai melhorar o nosso manejo, vai diminuir o nosso uso de adubo, mas a gente também vai ter que aprender a trabalhar com essa máquina, porque a gente não tem experiência com isso, não tem nenhum produtor aqui perto que use rolo faca, então nós vamos por erros e acertos. Vamos usar ele na prática e ver o que acontece. Claro, com muita pesquisa antes, ver como é que o pessoal costuma usar, mas cada terreno tem sua particularidade e a gente vai ter que aprender aqui na raça, gastando dinheiro para isso e provavelmente algumas vezes tomando prejuízo, como foi a nossa cobertura aqui de aveia para plantar milho. Aqui a base larga, corre água pra caramba, eu vou sumir lá na ponta, olhar onde é que tá vertendo essa água, mas olha quanta água tá correndo. Bastante água, virou um rio aqui. E aqui cai no bueiro e sai lá pra baixo. Olha a distância, dá mais de 40 metros, nós estamos falando de mais de 60 metros. O decidão que dá. E aqui para baixo não se faz necessidade de ter base embutida nem nada, porque a água segura toda aqui e aqui a inclinação não é muito alta do terreno. Cheguei aqui no plantio de milho, em cima dessa cobertura de aveia, que foi plantado para cima dessa base, para baixo vai ser plantado soja. E como eu tinha falado lá no fundo para vocês, não tem nada plantado, tá toda encostada, mas o dia que foi plantado tava meio verde. E olha aqui a situação que eu falei, tá vendo, ó? A palha entrou dentro da verga. E esse tipo de coisa foi secando e foi puxando semente para fora. Ou o que aconteceu aqui. Olha aqui a semente fora, ó. E saiu mesmo. Aqui eu puxei a palha, tirou ela. Tá estourando por causa da umidade, mas não vai se criar. Até porque o outro milho já tá grande e não faz mais diferença. Ele vai ficar para trás, esse aqui vai fazer sombra para aquele ali, não vai produzir mais nada. Isso aqui é cagada na hora do plantio. A gente não fez um manejo adequado da cobertura, o prejuízo vem na mesma hora. Aqui outra semente, achei. Olha, a palha puxou para fora. Em alguns lugares nem afundou. A palha estava tão úmida que ela foi assim e não chegou terra na semente. Fica a palha ao redor da semente. E se não encostar terra, fica ar na semente e ela simplesmente não nasce, ela falha. E olha esse pedação falhado. Esse pezinho da careira. Olha aqui, pé nascido atrasado. E foi falhando, nasceu outro lá no fundo só. E vocês podem ver aí na minha frente, ó, tem um pé e outro, falhou bastante. Falhou bastante mesmo, aqui o prejuízo vai ser grande. Olha aqui, pé nascendo agora. Cheguei na ponta da roça aqui a nossa roça vai ser plantado soja, que eu mostrei lá da frente. O canto nosso aqui da divisa, a cerca aí tá apodrecendo, caindo já. E olha como fica bonito aí, o vizinho já plantou soja. Acredito que seja soja. Fica tudo listrado. Vai plantando, volta plantando. Vai plantando, volta plantando. Aí fica dessa cor. Fica bonita a roça toda listrada. E como sempre aqui na lavoura tem muito vento, então esse vídeo vai sair com vento para vocês aí, fazendo um barulhão do caramba. E só resumindo a história, o processo dessa cobertura aqui, a nossa ideia, na teoria funciona muito bem, mas na prática a gente errou alguns períodos, e são detalhes que fazem a diferença. Se nós tivesse plantado esse milho uma semana depois do que a gente plantou, iria dar uma janela de 15 dias que nós tínhamos derrubado essa palhada no chão.
Então ela ia estar mais seca, mais podre, a plantadeira ia conseguir enterrar direitinho o milho e não ia socar o canudo da aveia para dentro da verga. Aí o milho ia nascer todo parelho, como foi o que aconteceu na Tifto, que ela já estava mais tempo seca, manejada. Então funciona esse manejo que a gente fez? Funciona, só que tem que levar mais tempo, não fazer em 15 dias, passar o herbicida, passar a semeadeira e plantar. Leva mais tempo, a gente tem que fazer um processo aí de 30 a 40 dias no mínimo. Passa o herbicida, no caso como a gente fez esse ano, passaria a semeadeira uma semana ou 15 dias depois e plantaria somente 15 dias depois de passar a semeadeira. Mas a gente vai comprar o rolo faca, como eu já falei, então esse processo vai mudar. O pessoal costuma usar o rolo faca, pelo menos com as pessoas que eu conversei, passam o rolo faca com a cobertura ainda verde, aí passa o herbicida 15 dias depois. Aí essa cobertura vai fazer o rebrote, isso em um ano normal, que está chovendo normal, que a temperatura é normal para a época. Essa cobertura vai fazer a rebrota, aí você passa o herbicida e já era. Espera aí os seus 20, 30 dias e planta. Tem gente que planta 15 dias depois, tem gente que espera a janela de 40 dias. Eu conversei com vários produtores que usam várias formas diferentes. E é como eu falei, nós vamos pela tentativas, a gente vai por tentativa aqui, acertos e erros, e nós vamos aprendendo e vamos desenvolvendo esse manejo com o tempo. No primeiro ano a gente vai errar mais alguma coisa, vai tomar algum prejuízo, mas já serve de experiência para nós aqui esse ano com a semeadeira, que tem que levar mais tempo para fazer isso, não pode fazer tão às pressas. Porque esse negócio de não nascer pé de milho, para falhar muito o pé, é um dos maiores prejuízos que a gente pode ter depois da seca, lógico. Se der seca ou se der muita chuva, o prejuízo é grande porque atinge toda a plantação. Mas quando falha assim, por exemplo, aqui a gente perdeu aí no mínimo, eu não fiz contagem de falha, mas no mínimo uns 30% visualmente olhando, o que é muita coisa. O pé do lado vai produzir bem porque tem mais espaço e vai sobrar duplo para ele, mas não vai chegar nem perto de compensar essa quebra de 30%. Até porque essa nossa roça aqui é para silagem, então o pé é muito importante, não é só o grão. É um prejuízo, mais um ano seguido de um prejuízo. Espero que o clima siga bem agora nessa próxima temporada para nós, para compensar esse prejuízo aqui dessa falha. Mas também não é um prejuízo tão grande, porque não porque dá um pouco mais de um alqueire esse pedaço que a gente plantou nesse manejo. Foi um pedaço pequenininho também, né? O restante da roça está todo plantado na resteva de Tifto, naquela aveia de cima mais nova. Bom, lá também tivemos prejuízo porque tem a zevém verde. E os outros pedaços que quase não tinha cobertura. A gente tem vários modelos aqui numa roça só para silagem. São 8 alqueires esse pedaço que eu estou falando de silagem. A gente tem Tifto, tem pedaço sem cobertura, tem pedaço com cobertura de aveia pequena e esse pedaço que a gente manejou essa aveia alta. Então nós temos várias situações aqui, vai dar para tirar um teste de tudo e saber o que é melhor e o que não é. Espero que eu tenha conseguido repassar essas informações para vocês. Eu falei bastante, é um vídeo mais técnico, poucas pessoas vão chegar nesse final. Então se você chegou aqui é porque você gosta muito desses assuntos, porque esse vídeo foi chato no decorrer dele. Então não esquece de deixar a sua curtida, que ajuda muito o canal a crescer, ajuda o YouTube a recomendar esse tipo de vídeo para mais pessoas que se interessam sobre esse assunto. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreve, porque os outros vídeos meus costumam ser mais dinâmicos, com imagens mais bonitas, não costumam ser tão chatos com tantas explicações como esse, mas eu sempre trago alguma coisa técnica no final do vídeo, que é a função do canal para mim. A minha intenção de fazer vídeos é trazer imagens bonitas, mostrar a nossa realidade, mas também repassar algumas informações técnicas. Isso não significa que estão certas ou que você pode usar, mas para você tirar uma média com tudo que você já sabe. E não esquece que sábado que vem vai sair o vídeo ou a gente plantando soja ou instalando os ventiladores no meu compost bar. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu não falo só de lavoura, eu também tenho um confinamento de vacas leiteiras, eu falo muito sobre pecuária leiteira, eu falo inclusive mais sobre pecuária leiteira nesse canal do que lavouras. E é isso aí, pessoal, até sábado que vem, valeu!